Olá, olá, olá! Vamos aqui para a atividade diagnóstica parte 2, aí correção dos exercícios básicos aí de matemática para a gente verificar, né, como que nós estamos. Pega então aí os seus exercícios, tem na descrição, né, do vídeo aqui na descrição para você, faça, veja se você acertou, como é que foi, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar então. Deixa eu pegar aqui só. Opa. Então, nós vamos aqui continuar do 15, né? Então, vamos lá, ó. A distância entre duas cidades A e B é de 265 quilômetros e o único posto de gasolina entre elas encontra-se a 3/5 desta distância partindo de A. O total de quilômetros a serem percorridos da cidade B até este posto é D. Gente, até o posto de gasolina, a gente sabe que tem que percorrer 3/5 da distância total. Então, vamos achar essa quilometragem. A gente sabe que a distância total é 265 quilômetros, né? Então, vamos ver. O que a gente tem que fazer? Nós temos que achar 3/5 de 265. Nota, gente, que se apareceu o D, a gente está trabalhando aqui com uma multiplicação, certo? Então, vamos ver como que a gente faz aqui. Vamos lembrar? Vamos primeiro aqui também representar, vamos entender, quer ver? Vamos fazer de conta, então, vamos fazer aqui o desenho, vai, deixa eu mudar a cor da minha tinta. Deixa eu pegar aqui esse amarelão, ó. Imagine o seguinte, gente, que a gente tem aqui, ó, a cidade A, aqui a cidade B. A gente sabe que entre A e B nós temos 265 quilômetros, tá? Mas a gente sabe que quando dá 3/5, mais ou menos aqui, a gente tem um posto, tá? Então, olha só, veja bem que ele percorreu de A até o posto e daí a gente quer saber, aqui já foi a parte que ele percorreu, a gente quer saber quanto que é de B, né, do posto até o B. Então, olha só, se daqui até aqui são 3/5, e a gente sabe que de A a B é um inteiro, então, para completar quinto, a gente já sabe que aqui são 2/5, né? Nós sabemos que 3/5 de 265 é uma multiplicação, mas ao invés de a gente fazer aqui e depois ver o que falta, vamos direto aqui, ó. A gente precisa saber os 2/5 de 265. Apareceu a palavra D, gente, é igual isso aqui, ó. 2/5 vezes 265. Então, eu posso multiplicar o 2 por 265, depois dividir por 5. Como eu já posso também aqui, ó, simplificar 265 por 5, que dá 53. Então, ficaria 2 vezes 53. E 2 vezes 53 é 106 quilômetros. Isso são os quilômetros que ainda faltam a ser percorridos. Então, gabarito B. Ah, mas será que tá certo? Olha só, gente. De 265, se nós tirarmos o 106, então vamos ver, né? 6 para 15. 159 quilômetros é o que ele já percorreu, mas o que falta é 106. Certinho? Apareceu o D, gente, é uma multiplicação. É bem tranquilinho. Vamos pro próximo. Olha só. De um reservatório inicialmente cheio, retirou-se 1/4 do volume e em seguida mais 21 litros. Restaram então 2/5 do volume inicial. Qual é a capacidade deste reservatório? Então, olha só, o reservatório ele tem uma capacidade, gente, X de litros, né? Exatamente é o que o problema aqui está questionando. Então, esse valor total ele é igual às quantidades que ele retirou mais o que ele sobrou. Então, vamos ver como é que a gente faz isso daqui. Olha só, então a gente tinha um reservatório, nós tínhamos desse reservatório 100% dele, certo? 100%. Quando nós retiramos 1/4 do volume, então se eu pegar 100 e dividir por 4,
é 25%, certo? Então, eu retirei 25%. Aí, sobrando, então, 75% de capacidade, aí da capacidade do meu reservatório, beleza? Agora, tá falando que depois ele tirou 21 litros, restando, então, 2/5 do volume inicial. Presta atenção, então. Então, se eu retirei 21 litros e sobrou 2/5 do volume, então olha só, se sobrou 2/5 do volume, sobrou então 40%, certo? Por quê? Porque se eu pegar, né, o 100%, dividir por 5, é 20. E como são duas partes de 20, então sobrou 40, perfeito? Então olha só, quando eu tirei 21 litros, né, ficaram 40%. Isso quer dizer que se eu tinha 75, eu retirei 21 e ficou 40, quer dizer que esses 21 litros, eles equivalem a 35% da capacidade, certo? Por quê? Porque 35 mais 40 dá os 75% que eu tinha. Então, 21 litros equivale a 35%, certo? Então, vamos lá. Agora faz uma regrinha de 3. 21 litros equivale a 35%. Agora, X litros, que é o total, equivale a assim. Por que X litros? Porque eu não sei quanto que era o total, né? Quantos litros no total eu tinha quando a gente iniciou. O que eu sei que eu tinha X litros, eu tirei um quarto, ficou 75, né? 75. Daí, quando eu retirei 21 litros, sobrou 40%. Então, eu descobri que 21 litros é 35. Agora, o que a gente faz? Regrinha de 3 básica. Então, ó, 35x é igual a 21 vezes 100, que dá 2.100. X é igual a 2.100 dividido por 35. Então, X é igual a 60 litros. Então, a capacidade total do reservatório é gabarito A, 60 litros. Certinho? Então, vamos ver. Eu tinha 100%, porque não pode ficar confuso aqui, gente. Você tinha 100% do seu reservatório lá de água, beleza? Quando você tira um quarto, você está tirando 25%. Quer dizer que sobrou 75%. E aí o problema fala que depois você tirou 21 litros. E quando você tirou, sobrou 2/5 do volume inicial. Então, se sobrou 2/5 do volume lá inicial, que é 100%, sobrou 40, né? Porque 100 dividido por 5 é 20 e duas partes de 20 deu 40. Aí que eu consegui descobrir quanto que eram 21 litros, porque se eu tinha 75 e sobrou 40, de 40 para chegar em 75, é 35%. Certinho? Belezinha? Vamos para o próximo aqui. Olha só. A forma equivalente de 1/2 mais raiz quadrada de 2 mais 5/2 mais raiz quadrada de 2 é. Então, vamos somar os números racionais e irracionais separadamente aqui, tá bom? Então, vamos começar. A gente vai pegar, então, aqui primeiro meio, né? Então, aqui, ó, meio mais 5/2. Gente, adição de fração, quando os denominadores são iguais, a gente mantém o denominador e soma o numerador. Deu 6. E fração nada mais é que uma divisão, né, gente? 6 dividido por 2, então aqui é 3. Agora, vamos pegar aqui os irracionais, que é raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2. Gente, raiz quadrada de 2, ó, é como se eu tivesse uma raiz aqui quadrada de 2 mais uma raiz quadrada de 2. Então, nós temos 2 raiz quadrada de 2. Agora, eu pego os números, ó, primeiro que eu fiz dos racionais com os irracionais. Então, fica 3 mais 2 raiz quadrada de 2, gabarito, letra C. Certinho? Perfeito? Para o próximo. Vamos lá. Quantos números inteiros existem entre raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 35? Bom, gente, olha só. A raiz de 5, ela está entre o 2 e o 3, tá? Já que, né, gente, 2 ao quadrado
é igual a 4, né? E 3 ao quadrado, né? Ele é igual a 9. Então, o 5, ele está entre o 4 e o 9, certinho? Portanto, a raiz de 5 é 2 e alguma coisinha. Então, analogamente, a raiz de 35 está entre o 5 e o 6. Por quê? 5 ao quadrado é igual a 25, certo? E 6 ao quadrado é igual a 36. Então, 35, ele está entre o 25 e o 36. Portanto, a raiz de 35 vai ser 5, alguma coisa, tá? Então, dessa forma, os números inteiros entre 2, alguma coisa, né? E o 5, alguma coisa, são quem, gente? Ó, entre o 2 quebradinhos e os 5 quebradinhos, nós temos, então, o número 4, né? E o 5, certo? E o 3, né? Porque entre o 2, né? 3, o 4 e o 5. Então, nós temos 3 números inteiros, né? 1, 2, 3 números inteiros. Então, gabarito, letra B. Certinho? Vamos lá. Numa partida de basquete, o jogador Oscar realizou 20 arremessos, dos quais acertou 15. Determine a razão entre o número de arremessos errados e certos dessa partida. Gente, note a ordem que o problema questiona a razão, tá? Arremessos errados e certos. Portanto, errados, acertos, né? Já sabe que Oscar ele acertou 15. Isso está falando aqui pra gente, ó. Ele acertou 15 arremessos. Agora a gente tem que achar quantos ele errou. Bom, para eu achar isso, eu tenho que pegar que errados, né, gente? Ele é igual ao total menos os acertos, né? Aí vai dar o errado. Então a gente sabe que seria 20 arremessos menos os 15 que ele acertou, então a gente tem aí 5, né? Razão 5 aí, de errados para acertos. Certinho? Aí, olha só. Errados, gente, são 5, né? E quantos que ele acertou? Não foram 15? Então é errados, 5 errados e 15 acertos. Essa é a razão, 5 e 15. O que a gente pode fazer agora? Virou uma fração, né? 5, 15. Só que a gente sabe que a gente vai para a forma irredutível, então dá para a gente dividir os 2 por 5. 5 e aqui por 5, ficando 1/3. Então, gente, qual é a razão que ficou entre o número de erros, né, de errados e certos da partida? A razão é 1/3, tá? Um erro para cada 3 acertos. Letra B. O gás carbônico é uma substância formada de carbono e oxigênio na proporção 3/8 em peso. O peso do oxigênio X, contido numa quantidade de gás carbônico que contém 36 gramas de carbono, é. Note, gente, que esse problema está enunciando que a proporção de carbono e oxigênio é 3/8, tá? Logo, né, gente, o 3 ele equivale ao carbono, ele vem primeiro, enquanto o 8 equivale ao oxigênio, que vem por último. Questionando aí a quantidade de oxigênio, o oxigênio seria o X, sendo que tem 36 gramas de carbono. Então, será a proporção carbono e oxigênio, tá? Que vai ficar, né? Então, carbono e oxigênio, 3/8. Então, vamos lá. Então, fica 3/8. A gente já sabe que de carbono é 36. E aqui é o X que a gente quer descobrir o oxigênio, né? Fazendo regrinha de 3, 3x é igual a 36 vezes 8, né? 36 vezes 8 é 288. Opa, falhou aqui.
288. X é igual a 288 dividido por 3, isso é igual a 96 gramas de oxigênio, certo? Então, gabarito letra E. Daniela, Enzo e Fernanda receberam balas e as dividiram inversamente proporcional às suas idades. Só por aqui a corzinha da tinta. As suas idades. Sabendo que juntas ganharam 63 balas e que Daniela tem 6 anos, Enzo 8 anos, Fernanda 12, quantas balas Daniela, Enzo e Fernanda receberam respectivamente? Então vamos ver aqui, gente. Como é inversamente proporcional, trata-se aqui de uma divisão que cada um recebeu. Então, por exemplo, a Daniela, então ela recebeu, ela tem 6 anos, né? Então ela recebeu 6K. Vamos chamar de K aqui, tá? A quantidade. O Enzo, ele tem 8 anos, então recebeu 8K. E a Fernanda, ela tem 12 anos, então recebeu 12K. Certinho? E juntos, gente, tá falando que eles receberam 63 balas. Então, a gente já sabe que 6K mais 8K mais 12K, juntos receberam 63, tá? Aí agora, olha só, nós vamos fazer o MMC de 6, de 8 e de 12. Então, vamos ver. Por 2, fica 3, 4 e 6. Por 2, fica 3, 2 e 3. Por 2, fica 1. E por 3, 1 e 1. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Tá. Se eu pegar esse 24 e dividir por 6, 24 dividido por 6 dá 4K. Mais 24 dividido por 8 vai dar 3K. E 24 dividido por 12 vai dar 2K. Tudo isso aí, né, gente, vai ficar igual ao 24 multiplicado pelo 63 que nós já tínhamos. Porque eu fiz o MMC, né? Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá aqui o resuminho deles. 4K mais 3K mais 2K, 9K, que vai dar 24 vezes 63, 1512. K é igual a 1512, dividido por 9, K é igual a 168. Ok. Agora, gente, eu vou ter que ver quanto cada um ganhou. Então, a Dani, ela ganhou 168 dividido pela idade dela, que é 6. Então, 168 dividido por 6, ela ganhou 28 balas. O Enzo, ele ganhou, né? Tinha 168 balas, dividido pela idade dele, que é 8, dá 168 dividido por 8, 21 balas. E a Fernanda, que então ganhou 168 dividido por 12, que deu 14 balas. Certo? Esse é o valor que cada uma recebeu. 28, 21 e 14. 28, gabarito letra A. Isso mesmo, perfeito. Vamos lá, gente. Em um grupo de 300 pessoas, 65% são homens. Quantas mulheres há nesse grupo? Gente, tem que ter atenção aqui aos dados e ao questionamento do problema, tá? Porque ele está enunciando o percentual de homens e questionando o número de mulheres. Ok? Então, desse modo, a gente pode calcular primeiro o percentual de mulheres, para depois a gente conseguir encontrar o número exato delas, tá? Ou calcula o número de homens com o percentual dado e depois a diferença entre as 300 pessoas. E o número de homens vai ser a quantidade de mulheres. Beleza? Questionado aí. Então, será resolvido pelo primeiro comentário que a gente fez. Então, o percentual de homens. Então, o percentual de homens, que é igual a 65%.
certinho? Gente, o percentual das mulheres, ele vai ter que ser o 100 menos o 65, que vai dar 35%, certo? Se 65% é homem, 35% é mulher. O primeiro método que a gente tem é uma regra de 3, né? Onde 300 é o valor total, então 300 ele equivale a 100%, né? E 35% equivale a X, tá? Sendo assim, a gente vai ter 300 vezes 35. Então, vamos fazer aqui, ó. 100x, né? 100x é igual. Então, vamos lá, vamos por aqui. 35 vezes 300. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 3, 9 com 1, 10. 10.500. X é igual a 10.500 dividido por 100, que corta, corta. X é igual a 105 mulheres. Certinho? Que a gente achou gabarito o D. Perfeito? E a gente também poderia fazer pela forma fracionária, né? 35, por exemplo. 35% é exatamente isso aqui, ó, gente. Certinho? Né? E também a gente podia fazer até pelo método decimal, que seria 0,35 vezes 300, né? Que é o total, que daria 105. Aí você tira, né? Corta por 100, daria 105. Certinho? Bem tranquilo esse, né? Vamos para o próximo. Então, letra D. Maria, ela foi comprar um computador, ela possuía R$ 1.300, que correspondia apenas a 80% do valor do produto. Sendo assim, qual o valor em reais do computador? Gente, a gente pode fazer pela regra de 3, né? X, ele é o valor total, né? Portanto, ele é 100%. E aí a gente tem que 1.300, né? 1.300 é 80%. Então fica 80x, que é igual, né? Opa, tira essa marquinha aqui, calma aí. Tira os pontinhos. Então vamos lá. Acrescenta 2 zeros do 100, 130 mil. X é igual a 130 mil dividido por 80. X é igual a 1.000, deixa eu ver aqui direito, 1.625, gabarito letra A. Muito bem, regrinha de 3 bem tranquilinha, né? Vamos lá. Uma placa de grama que contém 20 centímetros quadrados de área custa R$ 1,80. Como seu Joaquim deseja cobrir todo o seu quintal de 4 metros quadrados com grama, quantos reais ele gastará? Gente, veja bem, percebam aqui que esse probleminha ele está enunciando uma situação e depois ele questiona em outra. Então a gente vai fazer aqui uma regra de 3. Entretanto, gente, na primeira situação, a área está sendo dada em centímetros quadrados, diferente da segunda situação, que está em metros quadrados. Então é preciso a gente converter essa área de 4 metros quadrados. 4 metros quadrados, gente, equivalem a 40 mil centímetros quadrados, né? Você tem que fazer a troca, conversão de metro para centímetro, só que é quadrado. Perfeito? Depois, então, que a gente fez isso, a área, né, gente? A gente vai conseguir aqui fazer agora o cálculo. Então, vamos lá. Simplesmente, né, vamos aqui, deixa eu só mexer aqui. Vamos lá, olha só. A gente sabe que 20 centímetros quadrados equivale a R$ 1,80.
R$1,80. Agora a gente precisa saber quanto que 40.000 irá custar. X, então fica 20x, que é igual a 1,80 vezes 40.000. 20x é igual a 1,80 vezes 40.000, dá 72.000. X é igual a 72.000 dividido por 20. Corta aqui. X é igual a R$3.600. Gabarito letra E. R$3.600. Né? Bem tranquilinho. Vamos lá? Ué, mas o D também é. Não, mas nós estamos falando em reais, né, gente? Então a resposta correta está aqui, tá? Então vamos lá, 25. Um motorista de ambulância da Prefeitura Municipal de Catas Altas leva pacientes para fazerem consultas em hospitais de Belo Horizonte, Minas Gerais. Na primeira semana de dezembro de 2019, ele fez esse trajeto, ida e volta, 5 vezes. Sabendo que esse motorista gasta 1 hora e 50 minutos de Catas Altas a Belo Horizonte e 2 horas e 5 minutos de Belo Horizonte a Catas Altas, aproximadamente o tempo total que esse motorista gastou nesse trajeto no mês de dezembro de 2019 foi... Então, olha só, gente, tem que notar o seguinte, que para ir e voltar de Belo Horizonte, o motorista gasta 1 hora e 50 mais 2 horas e 5 minutos, tá? O que vai dar um total aí de 3 horas e 55 minutos. Como ele fez esse trajeto aí, gente, 5 vezes, a gente tem que multiplicar por 5, né? Então, nós vamos pegar aqui 3 horas e 55 e vamos multiplicar por 55, que vai dar aí 15 horas 275 minutos. Se a gente agora transformar, né, que tem que ser os 275 minutos para horas, a gente vai dividir por 60 sem simplificar, então você vai pegar 275 e vai dividir por 60, dá 4. E sobra um resto aí de 35. Portanto, né, gente, 275 ele equivale a 4 horas e 35 minutos. Mas como já tinham sido contabilizadas 15 horas ao total, então o motorista vai gastar 15 horas mais 4 horas e 35 minutos. Total, 19 horas e 35 minutos é o tempo do percurso aí. 19 horas e 35 minutos, gabarito letra D. Certinho? Vamos lá. O comprimento de um terreno retangular, então vamos fazer aqui, ó. O comprimento de um terreno retangular tem 15 metros a mais do que a sua largura. Sabendo que o perímetro desse terreno tem... Perímetro, gente, é o contorno todinho, né? Tem 110 metros, então a medida do seu comprimento em metros é... Então, vamos ver, gente, ó. L é igual largura, né? O C a gente usa para comprimento, certinho? Então, gente, olha só. A gente sabe que o perímetro, ele é lado mais comprimento, mais lado mais comprimento. E olha o que o problema aqui diz. Ele fala que esse terreno retangular, ele tem, né, a parte do comprimento, tem 15 metros a mais do que a largura. A gente sabe a largura? Não. Então, a nossa largura é x, tá? O comprimento, a gente sabe que é a largura mais 15. Então, aqui também. Se a nossa conta de perímetro é lado mais comprimento, mais lado mais comprimento, então seria... Nosso perímetro é igual a x mais, aqui, x mais 15, mais x mais 15. Então, aqui fica 1, 2, 3, 4x mais
15 mais 15, 30, tudo isso é igual a quanto? 110, porque a gente sabe que o perímetro tem 110. Agora, gente, uma equação simples aqui. Tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro. Então, 4x é igual a 110. Se aqui é mais, ele passa menos. 4x é igual a 110 menos 30, 80. X é igual a 80 dividido por 4, porque aqui está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 20. Ok, nós encontramos aqui a largura. Largura é 20. Só que quer saber o comprimento. E o comprimento é x mais 15. Então, comprimento é igual a 20 mais 15. Comprimento é igual a 35. Gabarito, letra D. Muito bem. Vamos lá. Em um terreno com 200 metros quadrados de área, foram construídos um barracão e uma casa. A casa ocupa 3/5 da área total do terreno e o barracão ocupa 25% da área restante. Tá. Então, em relação à área total do terreno, o barracão e a casa ocupam juntos. Então, vamos ver, gente, presta atenção. Primeiro, se a casa ocupa 3/5 de um terreno, então ela ocupa 60%, certo? Porque o terreno total é 100 e dividido por 5 dá 20, como são 3 partes, 60%. Isso é a casa, tá? Se a casa ocupa 60%, então sobram aí de terreno 40%, certinho? Só que dessa parte restante que é 40%, tá dizendo que o barracão ele tem 25%. Logo, então, né, gente, o barracão tem 25% de 40%, porque é o que está restando ali, ok? Então, como que a gente faz agora isso aqui, ó, 25% de 40%? Deixa eu só apagar aqui, né, gente, calma aí. É 25 de 40, 40 é o que sobrou, né? Então, vamos lá. Se a gente está usando aí o D, gente, vocês já sabem que é 25 vezes 40, 25% vezes 40. 25 vezes 40 vai dar 1.000. Só que se é porcentagem, então dividido, né? Anda duas casas decimais, então a gente sabe que 25% de 40 é igual a 10% de barracão, tá? Então, assim, a casa é 60%, o barracão é 10%, então juntos eles ocupam 70% da área do terreno, letra E. Bom, encerramos aqui a nossa correção, né? Nos vemos aí na próxima aula, curtam o vídeo, se inscrevam aí no canal, tá bom? Ah, professora, faltou a questão 28, a questão do raciocínio lógico, gente. A gente vai resolver em sala de aula, por ser um pouco mais complexo, tá bom? E a gente tem que aprender as proposições. Beleza? Até nosso próximo encontro, hein?